O que o rei Salomão sabia sobre riqueza, poder e propósito que a maioria das pessoas nunca compreendeu. Uma jornada profunda pela sabedoria milenar que conecta os ensinamentos da Bíblia com os princípios modernos de prosperidade, mentalidade milionária e sucesso com propósito. Assista até o fim e descubra o que Salomão e Napoleão Hill revelaram apenas aos que estão prontos para despertar o poder oculto da mente. Há um segredo, escondido em textos antigos. Um código que transcende séculos, atravessa gerações e permanece invisível aos olhos da maioria. O rei Salomão, o homem mais sábio de sua época, deixou pistas disfarçadas em Provérbios e Eclesiastes. Frases que parecem simples, mas que carregam um poder capaz de transformar destinos. E foi Napoleão Hill, milhares de anos depois, quem ousou decifrar esse enigma oculto. Em seu livro Pense em Riqueza, Hill não cita Salomão de forma direta, mas em suas entrelinhas ecoa a mesma sabedoria. Pergunte-se: por que apenas uma pequena parte da humanidade alcança prosperidade verdadeira enquanto multidões vivem em escassez? A resposta está no Código Secreto de Salomão. Salomão escreveu: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Napoleão Hill traduziu essa verdade em linguagem moderna. A mente humana pode alcançar qualquer coisa que seja capaz de conceber e acreditar. Percebe o espelho, um ensinamento milenar refletido em um princípio moderno. Mas este não é apenas um código sobre dinheiro. É um código sobre poder interior, sobre a capacidade de moldar a realidade através da vibração dos pensamentos. Salomão falava em disciplina, em prudência, em cultivar sabedoria acima do ouro. Hill revelava que a riqueza verdadeira nasce primeiro na mente e só depois se manifesta no mundo material. O segredo é simples, mas devastador para quem insiste em ignorá-lo. Você só recebe na vida aquilo que a sua mente está preparada para receber. Se sua mente vibra em medo, sua colheita será de medo. Se vibra em escassez, sua vida será um reflexo de falta. Mas se sua mente vibra em fé, foco e decisão, o universo inteiro se curva diante dessa força invisível. Salomão chamou isso de sabedoria. Hill chamou de fé aplicada. Mas na essência, estamos falando da mesma chave. Agora, respire fundo e reflita. Quantas vezes você repetiu padrões que roubam sua energia? Quantas vezes acreditou mais na escassez do que na abundância? Esse é o erro da maioria. Eles leem os provérbios, mas não enxergam a verdade escondida. Eles folheiam, pense e enriqueça, mas não aplicam a disciplina que abre portas. O código secreto não está nas palavras. Está no estado mental que você cultiva ao ouvi-las. Salomão avisou: a vida e a morte estão no poder da língua. Hill reforçou: o que você repete para si mesmo, a sua mente inconsciente transforma em realidade. E aqui está a primeira revelação. O código secreto de Salomão não é sobre orações passivas, não é sobre esperar que algo caia do céu. É sobre uma atitude mental contínua, firme, inabalável, capaz de alinhar seus pensamentos, suas emoções e suas ações a uma mesma direção. Esse é o verdadeiro templo de Salomão, não feito de pedras, mas construído dentro da mente. E Napoleão Hill sabia disso. Por isso dedicou décadas de sua vida a estudar milionários, líderes e gênios criadores. Ele encontrou, escondido nos bastidores da história, a mesma verdade que Salomão havia registrado há milhares de anos. Agora, a pergunta é: você está pronto para decifrar esse código e aplicá-lo? Porque uma vez revelado, você não poderá mais fingir que não sabe. O código de Salomão é simples, mas exige coragem. E se aplicado, ele tem o poder de reprogramar sua mente, quebrar correntes de escassez e abrir a porta para uma prosperidade duradoura. A próxima revelação é ainda mais profunda. E você precisa estar preparado para ouvir. O código de Salomão não está na superfície, está nas entrelinhas.
Somente quem aprende a ler além das palavras pode acessá-lo. Ele escreveu: com toda a tua sabedoria, adquire entendimento. E Napoleão Hill traduziu isso em um princípio prático: o conhecimento organizado é poder. Perceba, não basta acumular informações, nem repetir frases bonitas. O poder só se manifesta quando o conhecimento se torna ação disciplinada. Salomão falava da sabedoria aplicada. Hill falava da mesma coisa, mas em linguagem moderna. E é aqui que a maioria falha. Buscam atalhos, querem prosperidade, mas não querem disciplina. Desejam abundância, mas permanecem em hábitos de escassez. O Código de Salomão expõe essa verdade. Se você não governa sua mente, será escravo dela. E Napoleão Hill confirmava: autodomínio é o ponto de partida de todas as formas de vitória. Agora, pense em silêncio. E você precisa estar preparado para ouvir. Quantos dias você viveu sendo governado pelas emoções erradas? Quantas oportunidades se perderam porque sua mente estava desordenada? Salomão dizia: melhor é o que governa o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Hill reforçava: aquele que controla seus pensamentos, controla seu destino. Aqui está a revelação. O código secreto não promete atalhos fáceis. Ele exige uma construção diária, quase invisível, mas irresistivelmente poderosa. Salomão observava os ritmos da natureza: a colheita, a disciplina do semeador. Hill observava os milionários e gênios criadores. Todos obedeciam à mesma lei universal. A prosperidade externa nasce da ordem interna. E é justamente quando você começa a elevar sua vibração que surgem os testes. As sombras aparecem, os obstáculos se multiplicam, as perdas parecem se intensificar. Isso assusta muitos, mas é um sinal de que o código está sendo ativado, porque cada obstáculo, na verdade, um filtro que separa os fracos dos determinados. Salomão dizia: o ouro é provado pelo fogo. Hill dizia: cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Agora, reflita. Será que as dificuldades que você enfrenta hoje não são exatamente a prova que antecede sua bênção? Será que esse caos aparente não é, na verdade, o processo de purificação antes da abundância? O código secreto ensina que a prosperidade não vem para qualquer mente. Ela vem apenas para aquela que aprendeu a sustentar uma visão firme, mesmo quando tudo parece contrário. Salomão chamou isso de fé prática. Hill chamou de persistência. Mas ambos estavam apontando para o mesmo caminho: uma mente treinada, disciplinada e inabalável. E é isso que poucos compreendem. Não é sobre religião, não é sobre mágica, é sobre lei universal. Uma lei que rege desde os dias de Salomão até os dias atuais. Quem aplica essa lei manifesta riqueza com propósito. Quem ignora permanece preso no ciclo da escassez, do medo e da dúvida. E aqui está a segunda chave do código. Você precisa substituir afirmações vazias por uma convicção viva, um estado mental contínuo que não depende de circunstâncias externas. Salomão chamou isso de temor do Senhor, não como medo, mas como reverência à ordem universal. Hill chamou de estado de certeza, uma fé prática que não vacila. Ambos apontavam para o mesmo destino. Quando você alinha mente, emoção e ação, nada pode deter a manifestação do seu propósito. O código de Salomão não está perdido. Ele está vivo, ecoando nas palavras de Hill, escondido em seus princípios, pronto para ser ativado por aqueles que ousam obedecer às leis invisíveis. A pergunta é: você vai apenas ouvir ou vai aplicar? Porque o próximo nível do código revela como transformar esse estado mental em um ímã de prosperidade inabalável. E uma vez compreendido, nada em sua vida será como antes. O que diferencia aqueles que apenas sonham
dos que manifestam riqueza e propósito? Não é sorte, não é talento, é o entendimento de um código invisível, o mesmo que Salomão conhecia e que Napoleão Hill traduziu para os tempos modernos. Salomão dizia: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Hill escreveu: você se torna aquilo em que mais pensa. Duas frases, dois mundos diferentes, mas um único princípio: sua mente é um ímã, e aquilo que domina seus pensamentos, inevitavelmente, domina sua realidade. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Esse ímã não responde a palavras vazias, não responde a desejos superficiais. Ele responde à vibração interna, à convicção silenciosa que você carrega no coração. Você pode repetir 1000 vezes: sou rico, sou próspero. Mas se sua vibração interna está carregada de medo, dúvida e ansiedade, o ímã não atrairá riqueza, apenas mais falta. Salomão chamava isso de duplo ânimo. Uma mente dividida, instável em todos os seus caminhos. Hill chamava de contradição mental, o veneno que destrói qualquer tentativa de prosperidade. E é por isso que poucos realmente manifestam. Eles não aprenderam a alinhar pensamento, emoção e ação em uma única direção. Aqui entra o código secreto. Salomão ensinava: guarda o teu coração acima de todas as coisas, porque dele procedem as fontes da vida. Hill traduzia: controle seu subconsciente e você controlará seu destino. O coração para Salomão não era apenas o órgão da emoção, era o centro da consciência, a frequência vibracional da mente. Hill dizia a mesma coisa de outra forma: o subconsciente é a porta de entrada para a infinita inteligência. Agora imagine, e se você aprendesse a proteger sua vibração como quem guarda um tesouro? E se, ao invés de se contaminar com medo e dúvida, você cultivasse diariamente um estado de certeza absoluta? Esse seria o verdadeiro ímã da prosperidade. E aqui está a chave que quase ninguém aplica. O código não pede que você apenas declare. Ele exige que você viva como se já tivesse recebido. Salomão dizia: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso será destruída. Hill traduzia: acredite que já possui aquilo que deseja, e sua mente trabalhará em silêncio para torná-lo realidade. Ouça isso com atenção. Não é sobre esperar que algo aconteça para sentir-se rico, digno ou capaz. É sobre sentir agora, vibrar agora, viver agora, exatamente como se já tivesse recebido. Porque o subconsciente não distingue entre o real e o intensamente imaginado. Ele apenas responde à vibração dominante. E quando essa vibração é cultivada com disciplina, todos os fatores externos começam a se alinhar. É como se portas invisíveis se abrissem. Pessoas certas aparecem. Oportunidades surgem do nada. E aquilo que parecia impossível começa a se aproximar com naturalidade assustadora. Esse é o verdadeiro código do ímã daí. Salomão o codificou em provérbios. Hill o sistematizou em princípios práticos. E agora ele está diante de você. Mas há um detalhe que poucos ousam enfrentar. Quanto mais sua vibração se eleva, mais forças contrárias tentarão te derrubar. Isso não é azar. Isso é o sinal de que você está no caminho certo. Salomão dizia: o ouro é provado pelo fogo. Hill confirmava: a adversidade é a escola onde se forja a grandeza. Cada desafio é uma pergunta do universo. Você realmente acredita? Você realmente está pronto? Você realmente sustenta a vibração, mesmo quando o mundo ao redor desmorona? O código secreto de Salomão não é para os fracos. É para aqueles que decidem ser inabaláveis. É para aqueles que ousam permanecer firmes quando tudo grita para desistirem. E é nesse ponto que muitos falham. Eles querem resultados imediatos, mas não entendem que o código exige consistência. Salomão chamava isso de perseverança. Hill chamava de persistência. Mas ambos sabiam: aqueles que sustentam a visão, mesmo diante da escuridão, inevitavelmente veem a luz da abundância se manifestar.
Agora, a questão é: você vai apenas ouvir essas palavras ou vai aplicar? Porque o próximo nível do código revela a última e mais poderosa chave. A chave que conecta fé, disciplina e propósito em uma força inquebrantável. E quando essa chave é ativada, nada, absolutamente nada poderá deter sua ascensão. Tudo o que você ouviu até agora foi apenas a preparação. Um mapa incompleto, pistas deixadas por Salomão e decifradas por Napoleão Hill. Mas o verdadeiro segredo, a última chave do código, está em algo que a maioria rejeita, ignora ou simplesmente não tem coragem de aplicar. Salomão dizia: onde não há visão, o povo perece. E Hill afirmava: a imaginação é a oficina da mente, onde todos os planos são moldados antes de se tornarem realidade. Aqui está o selo final. 2. Tudo começa e termina na capacidade de criar uma visão tão vívida, tão poderosa, que ela se torne mais real que a realidade que você vê com os olhos. Não se trata apenas de imaginar. É sobre transformar essa visão em um decreto interno, um estado de certeza inabalável. Salomão chamava isso de temor do Senhor, não medo, mas reverência ao poder invisível que sustenta todas as coisas. Hill chamava de fé aplicada, a capacidade de agir como se o invisível já fosse tangível. Esse é o último selo do código, a fusão entre visão e fé. Quando você domina isso, nada pode resistir à sua mente. Mas preste atenção, o código não funciona em mãos impuras. A riqueza sem propósito corrói. O poder sem direção destrói. É por isso que Salomão advertia: de que vale ao insensato ter riquezas se não busca sabedoria. Napoleão Hill reforçava: a riqueza duradoura só é conquistada quando está alinhada a um propósito definido. A verdadeira prosperidade é alinhar recursos, mente e espírito a uma causa maior. É isso que separa os que enriquecem e permanecem, dos que enriquecem e desmoronam. Agora, ouça com atenção estas palavras. Se você ousar aplicar o código de Salomão como Hill ensinou, sua mente se tornará a fonte inesgotável de oportunidades. Seu subconsciente trabalhará incessantemente, até enquanto você dorme. E o universo, como um servo invisível, se curvará para atender ao decreto que você plantou em seu coração. Esse é o segredo que os reis conheciam. Esse é o código que os sábios escondiam. Esse é o poder que apenas uma minoria ousa aplicar. E aqui está o teste final. Você pode escutar, sentir, até se arrepiar com estas palavras. Mas se não agir, nada mudará. Salomão dizia: não basta apenas ouvir a sabedoria, mas praticá-la. Hill afirmava: o conhecimento só tem poder quando é organizado em planos e direcionado à ação. Portanto, a escolha está diante de você agora. Continuar como a maioria, repetindo frases bonitas, esperando milagres, vivendo de forma instável e apagada. Ou ativar o código, criar uma visão clara, alimentá-la diariamente com emoção, fé e disciplina, e agir como se fosse impossível falhar. Esse é o ponto de não retorno. Uma vez que você ativa o código, não há volta, porque sua mente se tornará insaciável, sua visão se tornará um fogo que não se apaga, e sua vida se transformará em um testemunho vivo de prosperidade com propósito. Salomão chamava isso de glória. Hill chamava de sucesso duradouro. E você, como chamará? Lembre-se, a maioria nunca saberá desse segredo. Poucos terão coragem de aplicar, mas aqueles que aplicam se tornam imortais em seus feitos, suas riquezas e no legado que deixam. Esse é o código secreto de Salomão. Esse é o legado decifrado por Napoleão Hill. E agora ele está diante de você. Apenas uma decisão separa a sua vida comum da sua vida extraordinária.